Na reunião de família que paguei, eles deram a todos uma camiseta personalizada. A minha dizia, a maior decepção. Eu não discuti, eu apenas sorri, peguei uma pilha de papéis, rasguei ao meio e fui embora. Uma hora depois, eles finalmente leram o que eu destruí e começaram a ligar sem parar. Eu queria poder dizer que não vi isso chegando, que me atingiu como um tapa na cara, mas, honestamente, parecia mais como a peça final de um quebra-cabeça que eu estava tentando me convencer que não existia. Eu fiquei lá segurando a camiseta, olhando para as letras pretas em negrito, como se estivessem escritas em marcador permanente no meu peito. Maior decepção. Legal, minha irmã Sara já estava rindo. É só uma piada, Daniel. André deu, de ombros preguiçosamente do outro lado da mesa, cerveja em uma mão. Vamos, cara, você tem que admitir que é meio engraçado. Meus pais ficaram em silêncio no começo. Então minha mãe soltou uma risadinha leve, como se alguém tivesse contado uma piada um pouco inapropriada em uma reunião de amigos. Meu pai balançou a cabeça, sorrindo como se eu tivesse tropeçado na calçada. Eu balancei a cabeça uma vez e depois mais devagar. Certo, engraçado. Eu dobrei a camisa cuidadosamente e coloquei na beirada do meu prato. Ninguém percebeu que minhas mãos estavam tremendo levemente, ou se notaram, eles não se importaram. Eu não sei o que eu esperava. Eu paguei por todo esse local de reunião. Comida, viagem. Eu até paguei pelas camisas combinando, essa é a piada, não é? Eles usaram meu cartão para imprimir aquela etiqueta. A piada hilária. Eu passei meses organizando esse fim de semana. Reservei a velha casa no lago que eles costumavam delirar de paixão, esperando tolamente que talvez a nostalgia suavizasse as coisas. Talvez eu finalmente me sentisse parte de algo novamente. Em vez disso, eu recebi uma confirmação impressa do meu lugar na família. E a pior parte? Eu nem senti raiva, só cansaço. Cansaço do tipo que afunda nos ossos e se acomoda ali como cimento. Empurrei minha cadeira para trás. Sorri, volto já. Subi as escadas para o quarto de hóspedes. Meu quarto tecnicamente, já que aluguei a propriedade inteira. E abri minha bolsa. A pasta estava exatamente onde eu a deixei. Grossa, deliciosa. Esperei. Eu tinha impresso os papéis em pergaminho. Especial. Algo que parecia significativo para segurar. Algo que eles pudessem guardar. Eu até pensei em trazer champanhe para acompanhar o anúncio. Em vez disso, voltei para a sala de jantar e parei logo atrás da minha cadeira vazia. Ninguém olhou para cima. Eles estavam muito ocupados, posando para uma selfie em grupo com suas camisas novas. Timing perfeito. Tirei a pasta, deslizei os papéis de dentro e, sem dizer uma única palavra, comecei a rasgá-los ao meio, lentamente, deliberadamente, página por página. Sara virou primeiro. Espere, o que é isso? André franziu a testa. Cara, isso é um contrato? Eu não respondi. Meu pai ficou no meio do caminho. Daniel. Coloquei os papéis rasgados na frente do meu prato vazio, sorri novamente, mais forte dessa vez. Aproveitem as camisas. Então eu saí, sem gritar, sem bater portas, apenas passos contra o velho piso de madeira, o rangido da porta de tela atrás de mim e o ar frio da noite pressionando contra minha pele como alívio. Eu nem peguei minha jaqueta. Eu não precisava dela. Eu estava na metade do caminho para o carro quando a primeira ligação chegou. Então uma segunda, então mais 3 como uma maldita rachadura aberta. Eu não atendi, ainda não. Deixei eles lerem o que eu destruí primeiro, deixei eles sentirem isso. Eu sentei no meu carro por 10 minutos antes mesmo de girar a chave, apenas olhando para minhas mãos no volante. Ainda calmo, ainda muito calmo, como se meu corpo não tivesse percebido o que tinha acabado de acontecer. Eles riram. Essa parte continuou girando na minha cabeça. Minha mãe, meus irmãos, até meu pai, como se fosse tudo tão inofensivo, como me chamar de sua maior decepção. Era apenas mais uma pequena brincadeira fofa de família, lá em cima com os cartões. De Natal de Sara e as piadas de André sobre eu ser solteiro. Mas não era inofensivo e não era algo novo. Eu poderia voltar um pouco a algumas memórias na minha cabeça. Esse foi o ano em que André quebrou a janela do vizinho com uma bola de beisebol. E eu fiquei castigado por não impedi-lo. Sara mentiu sobre ter sido reprovada em um teste,
e eu levei um sermão sobre ser uma má influência. Cada erro naquela casa de alguma forma tinha meu nome associado a ele, mesmo que eu não estivesse perto e não tivesse culpa alguma. Aos 12 anos, lembro de ter tirado nota baixa matemática, minha primeira. Chorei não por causa da nota, mas porque eu sabia exatamente o que estava por vir. Sarcasmo na mesa de jantar, suspiro dramático da mãe, decepção silenciosa do pai. Enquanto isso, André podia ser reprovado em um semestre inteiro e ainda ganhar dinheiro extra para gastar por dar o seu melhor. Aos 17 anos, implorei para que eles coassinassem um pequeno empréstimo estudantil. Não. Sem dinheiro, sem assinatura, eles disseram não. Disseram que eu precisava aprender a ter responsabilidade. André destruiu 2 carros até então. Sara já tinha se mudado para a Europa para um curso de fotografia que eles ajudaram a financiar. Mas eu precisava aprender a ter responsabilidade. Então trabalhei noites seguidas, dormi 4 horas por dia. Construí algo do nada. Um serviço de tecnologia no começo, depois uma plataforma de assinatura. Aprendi a codificar, como fazer pitch, como ser rejeitado e seguir em frente. Eu não pedi muito, um pouco de crédito teria sido legal, talvez eu estivesse orgulhoso de você. Em vez disso, eu me tornei a piada recorrente. O estranho, o cara que sempre chegava atrasado para o dia de ação de graças, porque ele provavelmente estava codificando em um porão em algum lugar. Quando eu fiz meu primeiro investimento de 6 dígitos, eu não contei a ninguém. Quando eu quitei minha dívida estudantil de uma só vez, eu não contei a ninguém. Quando minha empresa se tornou viral, ainda ninguém. Parecia que se eu contasse a eles, eles apenas encontrariam uma maneira de distorcer isso. Transformaria em outra piada ou pior, levaria o crédito por isso. Então eu fiquei quieto. Mas eu assisti. Assisti Sara dar festas em apartamentos que eu sabia que ela não poderia pagar com seu salário. Assisti André postar no Instagram sobre saúde mental, apenas para me enviar mensagens diretas pedindo dinheiro 2 dias depois. Vi meus pais lutando com a hipoteca, mas ainda saindo por cruzeiros de aniversário, e comecei a ajudar silenciosamente. Uma doação anônima aqui, uma transferência não rastreável ali, porque apesar de tudo, eu ainda queria acreditar na família. Pensei que talvez se eu desse o suficiente, eles finalmente me veriam. Essa fantasia se despedaçou no Natal passado. Me ofereci para levar todos para um chalé de esqui que aluguei. Minha mãe me disse para economizar meu dinheiro e então postou um status sobre como Sara o surpreendeu com uma férias financiadas pela família. Foi quando decidi não mais ficar nos bastidores. A reunião que acabei de deixar, que deveria ser minha revelação real. Eu tinha tudo planejado. Uma carta autenticada presenteando meus pais com uma aposentadoria antecipada, sua hipoteca limpa, um acordo de entrada para Sara e seus filhos, um novo começo em um distrito escolar melhor, um fundo de alívio da dívida, para André mais uma indicação de emprego opcional, se ele quisesse começar do zero. Cada documento foi assinado, lacrado, impresso em papel de linho grosso. Eu até escolhi pastas azul marinho para combinar com a decoração de mesa. Foi até onde eu fui. Eu queria que fosse lindo, memorável. Imaginei o olhar no rosto da minha mãe quando ela leu a carta. As lágrimas, o orgulho, a lenta percepção de que o filho que ela uma vez chamou de sem rumo tinha construído algo grande o suficiente para dar a eles uma segunda chance. Imaginei meu pai de pé sem palavras apertando minha mão. Imaginei Sara dizendo, eu estava errada sobre você, dizendo, droga, mano, eu não tinha ideia. Imaginei tantas coisas. O que eu consegui foi uma piada estampada em uma camiseta. E eu sei o que você está pensando. Talvez eles não tivessem feito por mal. Quero dizer, talvez fosse apenas mau humor. Talvez eles teriam reagido de forma diferente, se eu tivesse contado a eles primeiro. Mas aqui está a coisa, eles sabiam. Em algum nível, eles sempre souberam. Eles viram o carro que eu dirigi, as roupas que eu vesti, a maneira como as pessoas reagiam quando eu mencionava o nome da minha empresa. Minha mãe uma vez perguntou se eu estava bem financeiramente, mas daquela maneira cuidadosa e ensaiada que as pessoas fazem quando estão pescando uma confirmação, sem querer parecer impressionadas. Elas simplesmente não se importavam, ou pior,
Elas se importavam e odiavam o que isso dizia sobre elas. Então elas riam, porque era mais fácil me manter na caixa da decepção do que admitir que eles poderiam estar errados sobre mim. E agora, eles iriam descobrir o que eu tinha naqueles papéis. E não apenas eles. Todos que já os ouviram falar sobre o pobre Daniel. Todos que acreditavam que eu era um fracasso, vagando de um projeto triste para outro. Eles iriam ver a verdade, mas não antes que as coisas piorassem, porque eu nem tinha visto as mensagens ainda, as que eles já estavam enviando, as mentiras que eles já estavam contando, a história que eles estavam elaborando antes que eu pudesse abrir minha boca. O que veio a seguir? Eu nem consegui voltar para a cidade antes que a história começasse a se espalhar. Primeiro, uma ligação de um amigo com quem eu não falava há meses. Ei, cara, sua irmã acabou de postar algo estranho. Disse que você teve um colapso na reunião de família. Tudo bem? Colapso. Essa foi a palavra que ela usou. Eu abri o Facebook e lá estava. Uma foto da mesa mais cedo naquela noite, camisas dispostas, taças de vinho cheias, um bolo no centro, com uma legenda que dizia: algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com ser parte de uma família. Nós ainda te amamos mesmo quando você se auto-sabota. Sem nomes, sem detalhes, mas estava claro a quem ela se referia. Os comentários estavam cheios de simpatia vaga e interpretações enigmáticas. Sinto muito, garoto. Você merece paz. Você fez o seu melhor. Algumas pessoas são apenas tóxicas, família é complicada, enviar abraços. Isso já teria sido ruim o suficiente. Então veio o chat em grupo, pings, capturas de tela, mensagens encaminhadas de primos. Minha tia perguntou se eu estava bem. Disse que minha mãe ligou para ela chorando, disse que eu tinha feito birra e destruído documentos legais em algum tipo de episódio maníaco. André me mandou mensagem diretamente. Você precisa seriamente de ajuda, cara. Você envergonhou todo mundo. Nós tentamos te incluir e você tornou isso estranho. Muito elegante me incluir, certo? Eu não respondi. Apenas encaminhei os documentos originais para meu advogado. Pedi para ele registrar o horário do e-mail e enviar cópia para minha assistente. Ela respondeu 5 minutos depois. Você gostaria que eu movesse o recurso da Forbes para este fim de semana? Eu posso adicionar as páginas digitalizadas de volta. Sim. Isso porque aqui está a coisa. Eu tinha opções. Eu tinha evidências. Eu tinha recibos. Eles tinham uma história, uma fraca. Mas quanto mais alto eles contavam, mais perigoso tornou-se. Se há uma coisa que minha família sabe fazer, é reescrever a história rapidamente. E desta vez, eu não iria deixá-los escapar. Impunes. Eu os deixei moldar minha narrativa por muito tempo. Agora era minha vez. Comecei compartilhando o link da Forbes discretamente. Sem tag, sem comentários, apenas o artigo. O fundador oprimido que secretamente financiou a vida de sua família por uma década e então cortou laços. Dentro havia fotos dos documentos digitalizados, assinados, datados, os mesmos que eu rasguei na reunião. O artigo mencionou a avaliação da empresa acima de 30 milhões e as doações anônimas rastreadas até mim. Mencionou os pagamentos da hipoteca, os fundos da faculdade que criei discretamente em uma conta Shell. Mencionou o subsídio de mentoria em tecnologia que lancei há 6 meses para pessoas que foram descartadas por suas próprias famílias e mencionou brevemente, mas claramente, por que fui embora, não com amargura, com clareza. Em poucas horas, minha caixa de entrada explodiu. Primeiro foram os parabéns, depois as desculpas, depois o pânico. Uma mensagem de voz de Sara. Por que você tornaria público? Você está nos humilhando. Uma mensagem de texto de André. Uau! Muito maduro. Espero que você se sinta bem. Por arruinar a família. Agora o nome da minha mãe. Precisamos conversar. Você entendeu mal a piada. Estávamos apenas nos divertindo. Entendeu mal uma piada? Foi quase engraçado o jeito que eles estavam dobrando a aposta. Mas ainda não acabou não, porque a história estava ganhando força e os holofotes que eu nunca quis estavam prestes a ficar muito mais brilhantes. Um canal do YouTube o pegou, depois um podcast, depois um pequeno documentário. Os comentários inundaram.
As pessoas escolheram lados, mas principalmente me escolheram, porque as pessoas reconhecem a humilhação quando a veem, especialmente quando ela sorri e se autodenomina família. André tentou me retrucar online, postou um discurso sobre eu ser instável, disse que eu estava distorcendo os fatos. Alguém respondeu com uma captura de tela do contrato que eu tinha escrito para ele, anotado com datas. Outra pessoa encontrou um tweet antigo onde Sara brincava sobre ser a criança de ouro. Não é tão engraçado agora. Um influenciador de tecnologia que eu nem conhecia compartilhou o artigo da Forbes com a legenda: que isso sirva de lembrete. Nem toda ovelha negra está perdida. Algumas simplesmente acabaram com lobos e suéteres. Eles pensavam que poderiam me difamar, me desacreditar, me fazer parecer o problema. Em vez disso, eles acabaram expostos. E ainda assim, eu não disse uma palavra publicamente, nem uma vez, porque eu não precisava. Eu tinha algo melhor do que uma refutação. Eu tinha recibos e agora eu tinha o mundo assistindo. Você pensaria que depois do artigo, depois das mensagens, depois do desvendamento público de sua história favorita, eles recuariam. Mas eles não recuaram. Eles dobraram a aposta. André postou um longo tópico sobre como eu estava exagerando por simpatia. Ele disse que eu tinha um histórico de ser dramático. Disse que eu sempre fui o único que se sentia excluído, mesmo quando davam o seu melhor. Sara começou a controlar os danos com a família alargada. Ela disse-lhes que eu não estava bem, que o dinheiro tinha subido à minha cabeça, que eu tinha cortado relações não por causa de uma camisa, mas porque eu estava sempre à procura de uma razão para ir embora. E os meus pais ficaram calados publicamente, mas eu sei que eles estavam a ligar a Daniel, enquadrando-o como um mal-entendido, uma situação triste. Ele simplesmente levou as coisas para o lado errado. Eu vi-os tentar reconstruir a sua versão da história, mas desta vez não estava a colar porque as pessoas com quem eles estavam conversando, muitos deles já tinham me procurado discretamente. Uma prima que disse que sempre notou como eu era, tratado de forma diferente. Uma antiga vizinha que se lembrava de ouvir minha mãe me chamar de retardatário enquanto se gabava do estágio de André em uma empresa da qual eu agora era dono de participação acionária. A parte que mais me atingiu não foi a manipulação deles, foi a percepção de que passei tanto tempo esperando que eles mudassem, eu não percebi o quanto eu tinha. Eu não era mais a criança tentando ganhar um lugar na mesa deles. Eu tinha minha própria mesa agora. E o silêncio que se seguiu a essa percepção foi a primeira vez que senti paz em anos. Eles enviaram uma carta. Não era um pedido de desculpas, não realmente, apenas um texto cuidadosamente redigido. Ainda somos sua família, e nós te amamos e esperamos que você possa superar isso. Superar isso como se fosse uma fase, como eu fiquei ofendido e fui embora furioso e precisei voltar quando me acalmei. Não respondi. Uma semana depois, eles enviaram outra. Esta foi mais longa, mais emocional. Falaram sobre as coisas que fizeram por mim quando eu era mais jovem. Refeições, montaram um teto sobre minha cabeça. Como se isso compensasse tudo. Eles nunca mencionaram o dinheiro ou os anos de piadas, ou o quão rápido eles foram para me difamar quando eu finalmente disse não. Então, do nada, André postou uma foto antiga nossa de quando éramos crianças com a legenda: "Sinto falta do meu irmão, ainda o amo, sempre amarei." Fui marcado. Muitas pessoas queriam uma resposta, mas as únicas pessoas a quem eu devia alguma coisa eram aquelas que estavam lá quando eu não tinha nada, e nenhuma dessas pessoas estava usando camisetas combinando. Então eu fiquei quieto, e naquele silêncio as coisas continuaram mudando. Marido de Sara deixou ela. Ela estava se inclinando fortemente para a narrativa de que eram vítimas da cultura do cancelamento, e ele não estava aceitando. Ele levou as crianças e foi morar com a irmã. Eu descobri por outra pessoa, pois Sara não me contou. André perdeu uma palestra em algum pequeno evento para o qual ele se inscreveu. Aparentemente, alguém havia enviado ao organizador o artigo completo, junto com um comentário que ele fez em um podcast antigo, sobre como seu irmão nunca conseguia terminar nada que ele começava. Meus pais tentaram refinanciar sua casa, mas não conseguiram.
Um amigo meu que trabalha com finanças disse: o banco viu instabilidade. Não foi minha culpa, não diretamente, mas parei a transferência mensal. E comecei a viver minha vida, não por vingança, apenas finalmente, livremente. Viajei sem verificar meu telefone a cada poucas horas. Tomei decisões sem me perguntar se eles finalmente ficariam orgulhosos. Construí coisas porque queria, não porque estava tentando provar alguma coisa. E uma noite, um tempo depois, recebi uma mensagem de alguém que não reconheci, apenas uma linha. Obrigado por mostrar a pessoas como eu que não há problema em ir embora. Talvez isso tenha me afetado, não porque eu precisasse do elogio, mas porque me lembrou que ir embora não era egoísmo, era sobrevivência necessária, não despeito. Eu nunca fiquei bravo. Eles não me amavam do jeito que eu queria. Eu estava bravo porque eles fingiam que amavam, enquanto me derrubavam toda vez que eu me endireitava. Naquela noite eu abri uma caixa da qual eu tinha esquecido. Ela tinha cópias dos documentos originais, os que eu rasguei. Passei minha mão sobre o papel grosso, de cor creme, ainda afiado nas bordas, onde eu rasguei o primeiro conjunto. Não. Parecia perda, não mais, parecia um encerramento. Eu não sei onde eles estão agora. Agora eu não verifico. Às vezes as pessoas me enviam atualizações, mas eu as apago antes de terminar de ler. Eu não preciso saber. Não porque eu não me importo, mas porque a versão de mim que precisava da aprovação deles não mora mais aqui. Ele se foi, e não. Vai voltar a atualização 2 anos depois. Já faz um tempo. Fui convidado para um casamento recentemente. Não sou da família, um amigo, um dos poucos que viu o pior e ficou. Na recepção, alguém me apresentou a sua prima. Ela sorriu, apertou minha mão e disse: Espere, você é o cara da camiseta? Eu ri, na verdade ri. Sim, eu disse, eu sou. Ela me disse que cortou relações com os próprios pais ano passado. Disse que minha história deu a ela o empurrão que ela precisava. Eu não sabia o que dizer, eu ainda não sei, mas por muito tempo eu pensei que ir embora significava perder, desistir, se render. Acontece que foi a primeira vez que me defendi. Às vezes me pergunto se eles ainda falam sobre mim, se eles contam a história de forma diferente agora. Se eles sentem minha falta, ou apenas sentem falta de quem eles podiam controlar. Eu não entrei em contato e eles também não o fizeram há muito tempo. Talvez isso diga tudo. Você acha que fui longe demais ou não o suficiente? Deixe-me saber nos comentários se você quiser mais histórias como esta. E de 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve. A velha casa de 2 andares nos subúrbios de São Paulo mantinha um exterior elegante. Mas por dentro havia vestígios do tempo aqui e ali. O assoalho rangendo no hall de entrada, os entalhes desgastados nos corrimãos da escada. Todos esses detalhes eram preciosos para Juliana Soares. Na hora do café da manhã, Isabela chamou da cozinha enquanto colocava suco de laranja em um copo. Juliana era alta e tinha uma aparência artística. Seu longo cabelo castanho estava sempre frouxamente preso para trás e seus olhos refletiam inteligência e calor. Mamãe! As nuvens no céu estão fazendo formas engraçadas. Isabela, de 6 anos, gritou da janela. Ela era uma criança com uma imaginação ativa, que podia transformar até as menores observações em aventuras. Sim, elas estão, mas estamos sem tempo. Seu pai também está ocupado. Marcelo desceu as escadas segurando sua xícara de café. Ele era um homem que sempre cuidava de sua aparência. Alto e bonito, ele mostrava um sorriso encantador, especialmente para pessoas relacionadas ao seu trabalho. Tenho uma reunião de negócios importante neste fim de semana. Se tudo der certo, será uma grande coisa, disse Marcelo enquanto acariciava a cabeça de Isabela. Minha princesinha, quando o papai voltar de sua viagem de negócios, eu trarei um presente maravilhoso. Prometo. Isabela olhou para seu pai. Tá bom, papai. Marcelo piscou para sua filha. Juliana calmamente colocou a mesa, sentindo um leve desconforto, sobre as palavras de seu marido. Recentemente, Marcelo parecia estar escondendo algo.
Houve mudanças sutis em sua atitude, especialmente durante os 3 meses, desde que sua mãe faleceu. Como está a preparação para a nova exposição no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo? Marcelo perguntou a Juliana. Ainda há muito a fazer, Juliana respondeu. Mas é uma exposição com artistas femininas do século XX. É um projeto especial para mim. O talento de Juliana como curadora de museu era amplamente reconhecido. Sua paixão pela arte permaneceu inalterada desde a infância. E, às vezes, ela priorizava o trabalho em vez do tempo com a família. Isso ocasionalmente se tornou uma fonte de descontentamento para Marcelo. A propósito, recebi uma ligação da minha mãe, Marcelo disse casualmente. Ela disse que estará visitando neste fim de semana. Juliana suspirou interiormente. Sua sogra, Teresa Soares, era uma típica mulher arrogante que se comportava cortesmente na superfície, mas nunca tentava esconder sua interferência excessiva e apego ao filho. Para Teresa, Marcelo era o filho perfeito, e Juliana era uma nora, indigna. Eu vejo. Juliana fingiu calma. Isabela ficará feliz com isso, eu suponho. Na realidade, Isabela também tinha sentimentos complicados sobre seu relacionamento com sua avó. O afeto de Teresa era condicional, dado apenas quando Isabela se comportava como uma dama. Depois do café da manhã, quando Marcelo saiu para o trabalho, a casa ficou silenciosa. Juliana estava separando os pertences de sua mãe, pensando no que fazer com a herança, que era substancial, embora ela não tivesse feito nenhum plano específico ainda. Mamãe, olhe para isso. Isabela entrou no escritório de sua mãe. Em suas pequenas mãos estava uma fotografia antiga. Oh, esta é uma foto da vovó e eu quando éramos jovens. Juliana gentilmente pegou a foto. Você sente falta da vovó? Isabela assentiu silenciosamente. A vovó me disse a verdade. O que você quer dizer? É um segredo, disse Isabela com uma expressão misteriosa. Juliana pensou que provavelmente fosse produto da imaginação de uma criança. À noite, Juliana recebeu um telefonema de Marcelo. Decidi sair cedo amanhã de manhã. Preciso me preparar para uma importante reunião de negócios. Entendo, respondeu Juliana. Uma estranha ansiedade cruzou sua mente. Durante o jantar, Isabela estava mais quieta do que o normal. Olhando pela janela, sua expressão tinha uma preocupação incomum para uma criança. O que há de errado, Isabela? Juliana tocou a testa da filha. Eu vi papai e vovó tendo uma ligação secreta, disse Isabela em voz baixa. Eles pensaram que eu não podia vê-los. Juliana ficou momentaneamente surpresa com as palavras da filha, mas rapidamente se lembrou da riqueza da imaginação de uma criança. Papai faz muitas ligações de trabalho. Agora é hora de dormir. Depois de colocar Isabela na cama, Juliana foi para seu escritório para terminar de planejar os documentos para o Instituto Cultural Horizonte. No entanto, ela não conseguia se concentrar. Olhando fixamente para a escuridão, foi tomada por uma ansiedade inexplicável. No dia seguinte, Marcelo saiu mais cedo do que o normal. Enquanto organizava os materiais do museu, Juliana notou Isabela olhando pela janela. A tensão percorreu suas pequenas costas e ela se levantou, congelada no parapeito da janela, ao contrário da normalmente ativa Isabela de 6 anos. O que você está olhando? Juliana se aproximou de sua filha. Isabela se virou lentamente e olhou para o rosto de sua mãe. Havia uma profunda preocupação em seus olhos que não era infantil. Estou esperando que algo aconteça. O que está por vir? Juliana perguntou com um sorriso. Eu não sei, mas mamãe... Isabela parou por um momento. Você se lembra do antigo porão do vovô? Juliana parou de se mover. O porão, supostamente usado pelo bisavô de Isabela, já havia sido selado quando ela comprou a casa. Ela não se lembrava de ter mencionado sua existência para sua filha. Isabela, onde você ouviu falar disso? Eu vi isso em um sonho. Há uma sala secreta no porão. Um lugar para se esconder quando pessoas más vêm.
Juliana ficou impressionada com a rica imaginação de sua filha, mas também se sentiu inquieta. O relatório de vistoria da casa realmente mencionou um antigo porão de empregados, mas supostamente era completamente fechado e inacessível. Sim, casas grandes e antigas tinham lugares assim, mas eles não são mais usados, explicou Juliana, gentilmente. Sério? A voz de Isabela era baixa. Enquanto preparava o jantar na cozinha, o telefone tocou. Ao ver o nome exibido na tela, Juliana hesitou por um momento. Era de sua sogra, Teresa. Olá, Teresa. Juliana falou com uma voz alegre. Juliana, já saiu? Marcelo havia saído? Havia uma tensão incomum na voz de Teresa. Sim, ele saiu cedo, esta manhã. Ele já deveria ter chegado. Certo. Depois de um breve silêncio, Teresa continuou. Avise-me se tiver notícias dele. Tenho um assunto importante para discutir. Claro. Há algum problema? Não, nada. Só verificando. A voz de Teresa de repente ficou fria. E como está Isabela? Ela está bem. Um pouco quieta só. Acho que as crianças geralmente entendem mais do que os adultos pensam. Pode ser verdade. Entro em contato mais tarde, Juliana. Até logo. Logo após desligar, Juliana ouviu o som de um motor de carro pela casa. Olhando pela janela, ela viu um homem desconhecido andando lentamente pela casa. O homem de casaco preto parecia estar procurando por algo. Isabela! Juliana correu para a sala de estar. Não vamos sair hoje. Vamos ficar aqui e desenhar. Quando a noite caiu e Juliana tentou colocar Isabela na cama, ela se recusou a ir. Eu quero dormir no seu quarto, não aqui. O que há de errado? Você teve um sonho assustador? Isabela balançou a cabeça. Papai e vovó estão planejando algo ruim. Eu os ouvi. Juliana ficou perturbada com as palavras da filha. Isabela. Isso não é verdade, é verdade. A voz de Isabela ficou um pouco mais alta. Encontrei plantas de casas no escritório do papai. Dizia que havia uma passagem secreta. Papai estava olhando as plantas enquanto dizia perfeito no telefone. Juliana tentou acalmar sua filha, mas a expressão séria de Isabela a deixou ansiosa. Tudo bem, hoje à noite dormiremos juntas no meu quarto, mas amanhã precisamos conversar direito sobre isso. Depois de colocar Isabela para dormir, Juliana ligou para Marcelo. No entanto, a chamada continuou tocando sem resposta. Conforme sua ansiedade aumentava, ela enviou uma mensagem para Marcelo, mas não houve resposta. Juliana pegou a foto de sua mãe e refletiu. Será que sua mãe estava preocupada com Marcelo? Recentemente, nos pertences de sua mãe, ela encontrou um diário com a misteriosa linha Preocupada com M. Tarde da noite, o smartphone de Juliana tocou. Era uma mensagem de texto de Marcelo, dizendo que voltaria cedo amanhã de manhã. Tinha algo importante para discutir. Juliana não conseguia dormir lembrando das palavras de Isabela. Sua filha tinha uma imaginação vívida, mas havia algo diferente em seu comportamento recente. Era como se ela realmente soubesse de algo. Juliana se levantou da cama e caminhou silenciosamente pela casa. A porta do escritório de Marcelo geralmente estava trancada, mas esta noite estava ligeiramente aberta. Lá dentro, havia documentos cuidadosamente organizados na mesa e nada parecia incomum à primeira vista. Mas quando ela tentou abrir as gavetas, a gaveta de baixo, que normalmente estava trancada, abriu. Dentro, havia um envelope etiquetado Documentos de Seguro de Vida. Com as mãos trêmulas, Juliana abriu e verificou o conteúdo. Uma apólice de seguro de vida de alto valor foi recentemente contratada em seu nome. O beneficiário era Marcelo. A data do contrato era 1 semana após a morte de sua mãe. Esta é... Juliana murmurou. Ela sentiu um arrepio na nuca. O aviso de Isabela de repente pareceu muito real. Quando ela estava prestes a sair do escritório, ela ouviu o motor de um carro lá fora. Juliana olhou cuidadosamente por uma fresta nas persianas. Um SUV preto parou em frente à casa e um homem desconhecido saiu. Ele estava falando ao celular, aparentemente esperando algum sinal. Juliana correu de volta para seu quarto e deitou-se ao lado da adormecida Isabela.
Seu coração batia forte. Juliana acordou de um sono intermitente. A luz da manhã que entrava pela janela ainda era fraca e o relógio marcava 5:30. Ela olhou para o rosto tranquilo de Isabela adormecida ao lado dela e se sentiu um pouco aliviada. No entanto, essa paz não durou muito. Um som fraco chamou sua atenção. O som de uma porta de carro fechando na frente da casa. No silêncio da manhã, o som ressoou estranhamente alto. Marcelo estava de volta. Qual foi a conversa importante que ele mencionou? Os documentos do seguro de vida que ela encontrou na noite passada passaram por sua mente. Assim que Juliana estava prestes a se levantar, a pequena mão de Isabela agarrou firmemente seu braço. Quando Juliana se virou, Isabela já estava acordada, olhando para sua mãe com uma expressão apavorada. A voz de Isabela estava tremendo. Precisamos escapar agora. Havia urgência naquela pequena voz. Juliana, confusa, olhou para o rosto de sua filha. O quê? Por quê? Isabela estava claramente tremendo de medo. Seu pequeno corpo estava rígido de tensão e seus olhos estavam úmidos, de lágrimas. Não há tempo. Precisamos sair de casa agora. Juliana estava confusa. Estava claro que sua filha estava genuinamente assustada. Mas de quem elas estavam fugindo? De Marcelo ou do homem suspeito que ela viu na noite passada? De qualquer forma, o medo de Isabela era real. Juliana instintivamente sentiu que deveria confiar em sua filha. Tudo certo, decidiu Juliana. Vista-se rapidamente e leve apenas o necessário. Ela rapidamente pegou uma pequena bolsa do armário e colocou dinheiro, passaportes, um celular e o medalhão de lembrança de sua mãe. Isabela rapidamente vestiu suas roupas e abraçou seu bicho de pelúcia favorito. Mamãe, se apresse. Isabela pediu ansiosamente, olhando pela janela. Passos foram ouvidos na porta da frente. O som de uma chave girando e, em seguida, vários passos. O coração de Juliana disparou. Isabela, parece que o papai voltou, disse Juliana, tentando parecer calma. Não deveríamos conversar com o papai sobre isso? Isabela balançou a cabeça vigorosamente. Não. Papai e vovó estão tentando matar a mamãe. Eles querem o dinheiro que a vovó deixou. Juliana engasgou com as palavras de sua filha. Isabela, por que você diria uma coisa dessas? Eu ouvi isso. Papai estava falando com a vovó no telefone. A expressão de Isabela era séria. Papai disse: se Juliana morrer, tudo se tornará meu. E então? Só precisamos fazer com que pareça um acidente. Os documentos do seguro de vida que ela tinha visto na noite passada voltaram à mente de Juliana. Um alto pagamento de seguro, Marcelo como beneficiário, o contrato assinado logo após a morte de sua mãe. E, acima de tudo, a expressão assustada de Isabela. Tudo isso pode não ser coincidência. Eu entendo. Juliana disse com a voz trêmula. Vamos descer silenciosamente. Sairemos pela porta dos fundos. As duas começaram a descer as escadas silenciosamente. No entanto, a voz de Marcelo podia ser ouvida da sala de estar. Ele estava falando com alguém. Está tudo pronto? A voz de Marcelo tinha uma frieza desconhecida. Estou contando com você para operar o sistema de segurança. O tempo é crucial. A voz de outro homem respondeu. Entendido. Vou ativá-lo assim que receber o sinal. Juliana congelou de terror. Ela rapidamente puxou a mão de Isabela e foi em direção à porta dos fundos pela cozinha. Segurando seus pertences, ela agarrou a maçaneta da porta, mas ela não girava. Não abre! Juliana murmurou em pânico. Mamãe! A voz de Isabela ecoou suavemente. Está trancada por fora. Naquele momento, o cheiro de gasolina começou a se espalhar pela casa. O forte odor de produtos químicos invadiu as janelas. Simultaneamente, o sistema de segurança da casa começou a ativar de repente. Não houve som de alarme, mas as venezianas de metal instaladas nas janelas e portas começaram a descer de uma só vez. Estava acontecendo. Elas estavam presas. Isabela!
Juliana gritou de medo. Ela tentou desesperadamente encontrar outra saída, mas todas as janelas e portas estavam completamente fechadas. Juliana estava prestes a cair em pânico, mas a voz calma de Isabela a trouxe de volta. Mamãe, por aqui. Isabela permaneceu calma. Há uma porta escondida atrás da despensa. Seguindo o exemplo de Isabela, Juliana foi até a despensa da cozinha. Atrás das prateleiras do supermercado, havia uma pequena porta que não era perceptível à primeira vista. Isabela moveu a prateleira sem hesitar e puxou uma maçaneta escondida. Uma pequena porta se abriu, revelando uma passagem escura. Isabela, esta é... Juliana ficou surpresa. Nem o papai nem a vovó sabem sobre isso. Eu encontrei. Isabela disse orgulhosamente. A vovó me contou em meu sonho. Juliana hesitou por um momento. O medo de que isso pudesse ser uma armadilha passou pela sua cabeça. Mas em algum lugar da casa, ela começou a ouvir o som de fogo queimando. O cheiro de fumaça estava se intensificando gradualmente. Ela não tinha escolha. Isabela, você vai primeiro. Eu vou logo atrás de você. Juliana guiou sua filha pela passagem. A passagem estreita parecia ser uma antiga passagem secreta de serviçais. Poeira e teias de aranha pendiam do teto, sugerindo que não era usada há décadas. A passagem era tão estreita que tiveram que se agachar para prosseguir. Mamãe, você está bem? Isabela se virou e perguntou. Ela não parecia com medo. Em vez disso, tinha uma expressão cheia de certeza, como se estivesse sendo guiada por algo. Estou bem. Juliana tentou sorrir, mas seu coração batia forte de medo. Perguntas continuavam surgindo em sua mente. Marcelo estava realmente tentando matá-la só pela herança? Como Isabela sabia sobre essa passagem? Depois de caminhar por um tempo, a passagem descia suavemente, continuando para o subsolo. Você sabe aonde isso leva? Juliana perguntou. Sim. Sai debaixo do galpão no jardim. A vovó me disse. O cheiro de fumaça ficou mais forte. E, atrás delas, veio um som alto, como uma explosão. O fogo parecia estar se espalhando rapidamente. As duas correram pela passagem estreita, quase rastejando. Finalmente, uma pequena luz apareceu no final da passagem. Era uma pequena porta embutida na parede do porão. Quando Isabela empurrou a porta, ela se abriu com um rangido de dobradiças enferrujadas. Além dela, estava o espaço subterrâneo de um galpão, a uma pequena distância da casa. Depressa! Juliana levantou Isabela e correu escada acima do galpão. Quando elas abriram a porta do galpão, o ar fresco da manhã as cumprimentou. Olhando para trás, a casa já estava tomada. Pelas chamas, a fumaça preta subia alto no céu e o som das sirenes se aproximava da vizinhança. Mamãe, vamos para a casa da Bárbara? Isabela sugeriu. Bárbara era uma amiga próxima de Juliana, que morava a 2 casas de distância. Juliana abraçou Isabela com força. Isabela, você salvou minha vida. Isabela olhou para o rosto de sua mãe. Havia uma calma adulta em seus olhos. A vovó está cuidando de nós. Ela sabia sobre o plano do papai. Juliana tremeu com as palavras de sua filha. Havia uma certeza sobre elas que parecia além da imaginação de uma criança. As duas correram para a casa de Bárbara. Bárbara estava fazendo o seu café da manhã. Quando ela abriu a porta, lá estavam Juliana e Isabela, sujas de fuligem. Suas expressões estavam gravadas com um terror indescritível. Juliana, o que aconteceu? Bárbara rapidamente as convidou para entrar e chamou a polícia. Juliana, com a voz trêmula, disse: Marcelo ateou fogo na casa. Tentou nos matar. Embora as palavras fossem difíceis de acreditar, Bárbara não hesitou em pegar o telefone. Do lado de fora da janela, fumaça preta já subia, e o som das sirenes se aproximava. Quando a polícia e os caminhões de bombeiros chegaram, a casa deles já estava envolta em chamas. Enquanto os bombeiros lutavam contra o fogo, eles colheram depoimentos de Juliana e Isabela. Juliana
embora confusa, insistiu que não foi um incêndio acidental, mas uma tentativa premeditada de homicídio. Senhora, essa é uma acusação séria, disse um detetive mais velho. Você tem alguma evidência? Com as mãos trêmulas, Juliana pegou o celular. Ontem à noite, tirei fotos de documentos de seguro de vida que encontrei no escritório do meu marido. Recentemente, ele fez uma apólice de alto valor em meu nome. O detetive olhou para a foto e franziu a testa. Isso por si só não é suficiente. Minha filha Isabela também ouviu a conversa do meu marido. Juliana colocou a mão no ombro de Isabela. Isabela começou a falar em voz baixa. Papai estava falando com a vovó no telefone. Ele disse: se Juliana morrer, tudo se tornará meu. Então, ele disse: o truque é fazer com que pareça um acidente. O detetive olhou para Isabela gentilmente. Quando e onde você ouviu isso? Há 3 dias, do lado de fora do escritório do papai. Isabela respondeu aos detalhes com precisão. Papai estava falando ao telefone e não me viu. Depois, ele estava olhando para as plantas da casa antiga e disse que o novo sistema de segurança estava completo. À tarde, a situação na cena havia mudado drasticamente. O investigador de incêndio anunciou descobertas preliminares. Isso é claramente um incêndio criminoso. Vestígios de gasolina foram detectados ao redor da casa. Além disso, o sistema de segurança foi deliberadamente modificado para permitir o travamento remoto de janelas e portas pelo lado de fora. Os detetives correram para localizar Marcelo. Rapidamente ficou claro que sua suposta viagem de negócios era uma mentira. Seus colegas de trabalho testemunharam. Não sabíamos que Marcelo estava viajando a negócios. À noite, Marcelo foi encontrado em um posto de gasolina na rodovia BR-101 e preso. Documentos de fraude de identidade e uma grande quantia em dinheiro foram encontrados no porta-malas de seu carro. Sou inocente, Marcelo gritou na sala de interrogatório. Isso tudo era plano da minha mãe. Ela me coagiu. Teresa também foi presa em sua casa. No início, ela manteve a compostura. Mas quando soube que Marcelo a estava culpando, sua atitude mudou completamente. Aquele filho ingrato. Eu sacrifiquei tudo por ele. Conforme a investigação progredia, toda a extensão do plano horrível foi revelada. Marcelo estava, na verdade, com sérios problemas financeiros. Sua posição na empresa de investimentos era apenas para exibição, e ele estava endividado há muitos anos. Além disso, ele tinha uma amante e estava planejando começar uma nova vida usando a herança deixada pela mãe de Juliana. Ele parece ter ficado impaciente quando você não decidiu o que fazer com os ativos, o detetive explicou a Juliana. Eu me pergunto se minha mãe percebeu algo, Juliana murmurou. Surpreendentemente, evidências foram encontradas no diário da mãe de Juliana, mostrando que ela havia notado a verdadeira natureza de Marcelo. Havia uma entrada dizendo: Marcelo me abordou sobre um investimento, mas recusei depois de saber que sua empresa estava com problemas financeiros. Ela estava tentando avisar Juliana, mas morreu repentinamente de doença. O julgamento começou 3 meses depois. A acusação apresentou provas extensas. Numerosas conversas planejadas entre Marcelo e Teresa foram descobertas no celular de Marcelo, revelando planos detalhados para fazer Juliana e Isabela parecerem ter morrido em um acidente. O réu, Marcelo Soares, planejou meticulosamente matar sua esposa e filha para obter a herança. O promotor se dirigiu ao júri. Ele modificou o sistema de segurança da casa e executou o plano a sangue frio para prender sua esposa e filha e incendiar a casa. A defesa tentou questionar o estado mental de Marcelo. Mas ele mudou de estratégia de repente e tentou colocar toda a responsabilidade em Teresa. Minha mãe estava me manipulando. Eu não conseguia escapar do controle dela. No entanto, essa estratégia saiu pela culatra. Teresa ficou furiosa e testemunhou com franqueza sobre seus anos controlando seu filho, bem como seu próprio papel nesse plano. Eu estava determinada a fazer qualquer coisa pela felicidade do meu filho. Juliana não era digna dele. Eu pensei que, se ela fosse embora, Marcelo poderia alcançar o sucesso que ele deveria ter. No final das contas,
Tanto Marcelo quanto Teresa foram considerados culpados. Marcelo foi condenado a 15 anos por tentativa de incêndio criminoso e tentativa de homicídio, enquanto Teresa recebeu uma sentença de 8 anos por conspiração. Do lado de fora do tribunal, Juliana segurou Isabela com força. Você salvou nossas vidas, Isabela. Isabela olhou para sua mãe. Mamãe, somos só nós duas agora, não é? Sim, nós temos uma a outra. Juliana sorriu. E parece que a vovó também está cuidando de nós. Elas se afastaram de mãos dadas. 6 meses após o julgamento, em uma tarde de outono, Juliana estava olhando pela janela de sua nova casa para o jardim onde as folhas caídas estavam dançando. Esta casa, comprada em uma pequena cidade nos subúrbios de São Paulo, era muito menor do que sua antiga mansão luxuosa, mas era cheia de calor. Mamãe, olha! Isabela chegou da escola e mostrou a ela um desenho. A professora disse que minha foto estará na exposição de arte. Juliana pegou o desenho de sua filha. Ele retratava 3 mulheres: Juliana, Isabela e a mãe de Juliana. Maravilhosa, Isabela. Sua avó ficaria feliz. Isabela sorriu. Mamãe, estou feliz por ter dito para você escapar naquele dia. Eu também. Juliana abraçou sua filha. Desde aquele incidente, Isabela demonstrou uma resiliência notável com a ajuda do conselheiro psicológico, Diego Medeiros. Ela fez amigos em sua nova escola e estava começando a desenvolver seus talentos artísticos. A própria Juliana também havia retomado seu trabalho no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, enquanto lidava com suas feridas emocionais. Ela também estava avançando com planos para estabelecer uma fundação para apoiar jovens artistas femininas, usando parte da herança da mãe dela. Você já decidiu um nome para a nova fundação? Isabela perguntou. Estou pensando em chamá-la de Sonho Reverso. Isso significa um primeiro passo em direção a um novo sonho. Juliana respondeu com um sorriso. Enquanto isso, os dias de Marcelo na prisão foram sombrios. Ele repetidamente solicitou redução de pena, alegando: é uma falsa acusação criada pelas ilusões da minha esposa e pela imaginação da minha filha. No entanto, as evidências apresentadas pela acusação foram esmagadoras. Seus colegas na empresa também testemunharam sobre seus anos de desonestidade e mentiras. O mais irônico foi o colapso do relacionamento entre Marcelo e sua mãe, Teresa. A culpa que Marcelo atribuiu à sua mãe durante o julgamento criou uma ruptura irreparável entre eles. Teresa foi isolada na prisão e chamada de prisioneira. Mais lamentável, ela apenas repetia para os outros presos: foi pelo meu filho. Na véspera de Natal, Juliana e Isabela estavam passando um tempo em frente à lareira. O conselheiro psicológico de Isabela, Diego, também havia sido convidado, e os 3 compartilharam uma noite calorosa juntos. Nos últimos 6 meses, Diego gradualmente se tornou parte da vida de Juliana e Isabela, primeiro profissionalmente, depois como amigo e agora como alguém da família. Mamãe, Isabela de repente perguntou, o que é uma família de verdade? Juliana pensou por um momento e respondeu gentilmente. Família não se trata de laços de sangue, mas sim de cuidar e proteger uns aos outros. Isabela assentiu, como se compreendesse e disse: é por isso que fomos capazes de nos tornar uma família de verdade. Depois de pensar um pouco mais, ela continuou. A vovó e o papai não eram uma família? Eles se amavam, mas não era um amor saudável, explicou Juliana gentilmente. O verdadeiro amor significa desejar a liberdade e a felicidade do outro. Não se trata de usar alguém para seus próprios desejos. Isabela olhou para Diego e sorriu. E quanto a Diego? Diego pode se tornar parte da nossa família? Os 2 adultos trocaram olhares, e as bochechas de Juliana ficaram vermelhas. Diego sorriu gentilmente e respondeu: isso é algo que todos nós conversaremos sobre algum dia. A chuva começou a cair silenciosamente do lado de fora da janela. Uma sensação de antecipação por um novo ano e um novo começo envolveu esta pequena casa. Juliana abraçou Isabela com força. Sua coragem criou nossa nova vida. Com essas palavras,
Elas estavam dando um passo em direção a um futuro brilhante. Agora me diz, você já teve um pressentimento estranho sobre alguém próximo, mas não conseguiu explicar o porquê? E se fosse você no lugar da Juliana, você confiaria no seu instinto ou nas palavras da sua filha de 6 anos? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.